Olá, meus amigos, ainda aqui no gramado do Barradão para falar sobre esse jogo 1-1, Vitória e Bahia pela decisão do campeonato estadual. O tricolor, com todos os méritos, é campeão baiano, título de número 51, segundo maior campeão estadual do Brasil, uma marca e tanto. Tô logo aqui na frente do gol que decidiu tudo, o gol onde saiu o empate do Bahia, o gol de Kaique no finalzinho da partida. A gente vai falar muito sobre essa partida, mas não aqui. Tô de cabeça quente, tem muita coisa para resolver, tem toda uma confusão para eu dar uma olhada antes da gente comentar, mas já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com seu amigo tricolor, campeão baiano, com seu amigo rubro-negro também que saiu com a taça de prata nesta noite, mas a gente vai falar muito sobre esse jogo ainda daqui a pouquinho. Agora sim, de volta ao nosso cenário que a gente já conhece, de cabeça fria, depois de analisar tudo que aconteceu na partida, podemos falar mais sobre esse Bahia e Vitória, esse clássico que decidiu o título do Campeonato Baiano de 2025. E vamos começar pelo começo, né? Primeiro tempo do jogo um pouco menos interessante talvez do que a gente esperava, e uma partida em que a gente viu uma disputa por controles, né? Para ver que time realmente teria o controle, principalmente da posse e também do volume de oportunidades criadas durante a partida, né? E o Vitória ganhou levemente esse embate, né? Principalmente no que se refere às chances de gol, porque a gente viu um Bahia pouquíssimo criativo no ataque. A única chance que teve foi numa jogada que o Ademir puxa, depois o William José tem a chance da finalização e o próprio Ademir desvia com perigo, mas o lance estava impedido desde o início da jogada. Acho que o Bandeirinha até demorou para marcar esse impedimento e foi a única chance do Bahia no primeiro tempo. Só que o tricolor ainda teve algum controle de posse de bola nesse primeiro tempo, coisa que a gente vai falar no segundo tempo que praticamente não existiu. O tricolor ainda conseguiu se proteger um pouco mais com bola, que é uma coisa típica desse time, né? De se proteger com bola, de ter a posse de bola também como recurso de defesa. E no primeiro tempo isso aconteceu durante boa parte dele, talvez metade aí desse primeiro tempo. O Bahia conseguiu ter a maior parte da posse de bola, pelo menos no meu olhômetro, né? Não vi estatísticas precisas quanto a isso. E a gente pode perceber o Vitória com um pouco mais de volume, mas pouco criativo. A gente esperava, principalmente para um início de jogo, né, em que a torcida, que por sinal fez uma belíssima festa, está ali apoiando, 100% confiante de uma virada, acreditando no resultado. Eu esperava que o Vitória fosse converter isso em mais oportunidades. E não foi exatamente o que aconteceu, porque o Vitória teve muita dificuldade para levar perigo para o gol do Marcos Felipe. Isso aconteceu uma única vez em todo o primeiro tempo, que foi já no finalzinho, quando o Rato cobra escanteio na cabeça do Mateuzinho e ele manda no travessão. No frigir dos ovos, com exceção do gol, é óbvio, essa acabou sendo a melhor chance do Vitória em todo o jogo, né? Porque foi um chute no travessão, mas uma finalização no travessão, melhor dizendo, né? Já que foi uma jogada de cabeça. Mas o Vitória teve poucas chances, né? O Vitória chegou pouco, principalmente pelo chão. A gente viu o Rato receber uma bola na cara do gol, mas foi um lançamento, ele nem conseguiu concluir a jogada. Teve um chute ali da entrada da área do Baralhas no fim, mas um chute fraco. E um primeiro tempo um pouco insosso, não em termos gerais. É uma partida um pouquinho abaixo da média do que a gente vê no futebol brasileiro regularmente, mas pro que a gente esperava da final, os 45 minutos iniciais deixaram a desejar. E aí veio a etapa final para compensar tudo que a gente deixou de ver nos primeiros 45 minutos, porque no segundo tempo o Vitória assume esse controle da partida, assim como no primeiro tempo conseguiu fazer primeiros 20 minutos interessantes do ponto de vista anímico, de pressionar, de morder, de ter mais firmeza durante o jogo, e eu acho que isso se ilustra muito bem por duas jogadas logo no começo da partida, voltando um pouquinho para o primeiro tempo, em que o Vitória troca passes no meio campo e essa bola passa raspando o pé do Everton Ribeiro duas vezes. O Everton Ribeiro tentando chegar na jogada e não conseguindo. E o Vitória sempre mordia e ficava com essa bola. Sempre dava um jeito de manter essa posse, de manter essa tentativa de construção que acabava, no fim das contas, não dando em nada. Mas um pouco mais firme na jogada, sabe? Vencendo o pé de ferro. Então o Vitória começa o jogo com essa característica, mas no decorrer do primeiro tempo deixa o Bahia controlar um pouco mais, depois retoma esse controle. Então
É isso que eu quis dizer com a disputa de controle. Partindo de vez para a segunda etapa, a gente viu o Vitória ganhar esse embate de vez, né? O Vitória realmente teve o controle da posse de bola efetiva, né, durante quase todo o segundo tempo, e o Bahia fez muito pouco na etapa final, muito pouco. Logo no começo da partida, o William José teve uma chance ali da entrada da área, mais ou menos, uma bola super defensável para o Arcanjo, ele fez a defesa e foi isso. Acabou aí a cota do Bahia no ataque no primeiro tempo, até, claro, o gol de empate lá no finalzinho. Mas vale o destaque para o quanto a defesa do Bahia foi aplicada nessa segunda etapa, também na primeira etapa, né? Porque existe o demérito do Vitória em não conseguir criar, mas existe o mérito do Bahia de bloquear essas chances que o Vitória estava tentando produzir. E esse mérito vem principalmente não da defesa, não dos 4 homens que ficam ali atrás, mas do sistema defensivo. Durante todo o jogo dava para perceber um Bahia muito ajustado, 2 linhas muito bem feitas. O Bahia, como o Ceni falou, não é um time que se fecha para ninguém, não é um time que se tranca em nenhuma ocasião, e não foi esse o caso mais uma vez, mas foi um time extremamente competente no manejo das suas 2 linhas de 4. Então, linhas muito bem coordenadas, que se compactavam na hora certa, que pendulavam de um lado para o outro no momento correto também. Então, o trabalho defensivo que o Bahia fez no Barradão foi excelente, excelente. Tanto é que o Vitória fica refém do jogo aéreo, porque não tem mais como chegar pelo chão. Não teve oportunidades para chegar pelo chão no segundo tempo. Tem uma finalização do Baralhas ali de longe, mais um lance que também já estava invalidado, mas as principais chances do Vitória no jogo vieram pelo alto. E aí você coloca o cabeceio de Janderson depois do cruzamento de Jamerson, você bota o outro cruzamento, dessa vez de Baralhas, que finaliza com o Janderson, os 2 para a defesa de Marcos Felipe, que por sinal foi muito bem nos momentos decisivos da partida, fez defesas importantíssimas. E aí um terceiro lançamento do Vitória no jogo, que dessa vez é do Claudinho, né, vem pela direita. O Carlinhos tenta chegar na bola, não consegue, mas ela vai direto para o fundo da rede. E esse tipo de jogada é muito difícil para o goleiro, né, porque ele fica na indecisão de tentar antever o cabeceio do Carlinhos e é pego de surpresa, de certa forma, ao ver que ele não finaliza a jogada, que ele não participa, não cabeceia, e ela segue direto para o fundo da rede. Então é um tempo de reação muito curto que o Marcos Felipe tem, e para fazer essa defesa, né, ele acabou não conseguindo. 1-0 para o Vitória aos 38 minutos do segundo tempo. Não contei inúmeras possibilidades do Vitória nessa segunda etapa, vale destacar isso. E mesmo no segundo tempo, tendo o Leão colocado Fabri no jogo. Fabri entra ali no começo do segundo tempo e eu pensei que talvez aí pudessem surgir um pouco mais de oportunidades pelo chão, de um jogador que tem arrasto, de um jogador que tem muita qualidade física para impor seu jogo sobre os adversários. Mas ele teve basicamente uma chance, né, que ele faz o pivô, gira e bate para a defesa do Marcos Felipe no começo aí da etapa final. Então o Vitória, mais uma vez, pouquíssimo criativo pelo chão e refém do jogo aéreo. Depois desse primeiro gol da partida, que o jogo fica um pouco mais aberto, principalmente em termos de emoção, dá para dizer que a gente teve um terceiro tempo no Barradão, porque tive a impressão de que durou 90 minutos. Foi muita emoção concentrada, um intervalo curto de tempo dilatado, parecia que não acabava, mas vamos falar sobre tudo isso que aconteceu, né? Depois que o Vitória faz o gol aos 38, a atmosfera vira a favor do Leão. O estádio começa a jogar junto e eu já começo a ouvir o burburinho. Tá aparecendo o ano passado. Tinham pessoas em volta, né, torcedores do Vitória em maioria, que sentiram a mesma atmosfera daquele 3-2 que o Vitória consegue com um gol no finalzinho de Yuri Castilho, no jogo de ida da final do Baianão. E tava parecendo que as coisas estavam conspirando a favor de novo, que em algum momento, algum cruzamento ia dar certo mais uma vez. Só que o Vitória não conseguia converter esse bom momento, esse embalo, em grandes chances. Do gol feito até a próxima chance do Vitória, se passam 11 minutos, que a segunda chance que o Vitória tem depois do gol, que foi a melhor chance, a única basicamente depois do gol marcado, vem só aos 49 minutos do segundo tempo com Baralhas. Então foram 11 minutos em que o Vitória pouco fez para ameaçar o gol do Marcos Felipe. Muito chuveirinho, muita bola lançada na área, muita disputa, bola que rebate, volta, aí você constrói de novo, lança mais uma vez.
e acaba que não consegue produzir nada, muito pouco frutífero. E nesse meio do caminho a gente ainda teve a expulsão do Cauli. Expulsão corretíssima, acho que não tem nem muito o que questionar, ele foi extremamente infantil na jogada, um lance que já estava definido, né? Ele deixa um braço ali no Lucas Alter completamente desnecessário e acaba expulso. Logo na sequência chega essa oportunidade para o Baralhas, né? Mais uma vez uma bola cruzada na área, dessa vez por um escanteio, e a sobra cai no pé do camisa 44, que bate um semi-voleio ali, muito bem batido, mas não teve a direção do gol. A bola passou perto, ainda atravessou alguns jogadores, né? E naquele instante eu senti que todo mundo prendeu a respiração por um segundo. Pareceu que parou o coração de todo o Barradão ali por um segundo, porque muita gente, pelo menos onde eu estava, viu o gol. Acreditou que ia sair naquela jogada. E não aconteceu. Foi a melhor chance do Vitória no jogo depois de ter feito 1-0. E a única chance, na minha opinião, de marcar o segundo gol. Depois desse lance, o Vitória segue tentando pressionar e vem a jogada no meio-campo, né? O Mateuzinho tentando se livrar rápido da bola, consegue dar o passe rápido e o Kaique chega atrasado, dá um encontrão nele. A partir daí, o jogo descamba para confusões generalizadas e demonstrações de macheza que são comuns no futebol e também em clássico principalmente, né? Que você quer mostrar a virilidade na frente do seu torcedor. Então começa aquela confusão, os jogadores entram em campo, a comissão técnica também, um empurra daqui, outro desempurra de lá, e no meio dessa agonia toda não dá para deixar passar batida a situação do Caio Alexandre com o Zé Marcos, que foi uma vergonha. Foi uma vergonha, dois jogadores profissionais montando base dentro de campo, trocando soco, é coisa de interclasses da quarta série, não é coisa de adultos profissionais que são colegas de trabalho. Não dá, gente, não dá, sinceramente. Existe a glamourização de o futebol anos 90, etc. Mas não dá, gente, não dá, é muita demonstração de macheza, não tem outra explicação para isso. Eu não sei como adjetivar, porque para mim não passa de uma estupidez, né? Um lance completamente banal, não houve nada demais, além de um encontrão de um jogador que chegou atrasado, uma jogada um pouco mais ríspida, mas que está dentro das quatro linhas, situação normal, e aí se cria um alvoroço gigante em torno de tudo isso, ao ponto de virar uma trocação. Isso é inadmissível, sinceramente é inadmissível. Depois dessa jogada, a gente teve a expulsão do Caio e do Zé, que estavam no banco naquela altura, e teve a expulsão do Baralhas por um empurrão banal, por um empurrão corriqueiro no meio de uma confusão como essa, que o Kaique valoriza e se joga 3 km à frente. O VAR depois corretamente sugere a remoção do cartão vermelho e ele toma apenas o cartão amarelo. Mas seguindo aqui, a gente teve depois de toda essa confusão mais tentativas do Vitória de chegar no gol, tentativas vãs, e o Bahia consegue o empate no finalzinho com o Kaique. O Marcos Felipe estica uma bola na esquerda, o Juba recebe ela, toca atrás para o Kaique vai para cima do Lucas Alter, ele chuta, a bola bate no zagueiro, encobre Arcanjo. 1-1 no placar, título do Bahia garantido e mais confusão. O Kaique provoca lá na frente, no campo de ataque. O Marcos Felipe provoca aqui atrás, também no campo de defesa. Admito que não consegui ver, que as imagens da TVE também não mostram, ou pelo menos o trecho que eu vi, não mostra o momento em que Marcos Felipe faz a provocação, mas eu só vi ele correndo. Eu vi a partir do momento que ele começou a correr, que também é o que capta nas imagens da transmissão, que ele começa a correr, porque né, ele sozinho ali no campo de defesa praticamente. Imagino que deve ter batido um pouco do desespero quando viu os jogadores do Vitória indo para cima dele. E nessa confusão que se cria depois do gol de empate do Bahia, a nota triste fica por conta do técnico Thiago Carpini, né? Porque se a gente espera um pouco de maturidade de jogadores de 25 anos, de 27 anos, sei lá, Zé Marcos e Caio Alexandre, a gente espera muito mais maturidade de um técnico de 40, de um cara que já viveu o campo, de um cara que já passou por decisões, que já venceu, que já perdeu, mas o Thiago Carpini foi extremamente imaturo e infantil ao ir para cima da arbitragem, ao ir para cima de Mingo, de uma forma destemperada, desequilibrada. Foi impressionante para mim, porque Carpini
mesmo nos momentos em que ele toma porrada, em que tentam acuar ele, colocar contra a parede, até em coletivas de alguma forma, ele sempre mantém uma postura, né? Ele sempre mantém uma postura. Ele pode até contra-atacar, dar uma alfinetada, mas sempre mantendo uma postura, né? Nunca baixando o nível, digamos assim. E dessa vez ele perdeu o nível, deu uma bicuda no nível e mandou para longe, porque a cena é ridícula. Não tem outra coisa para se dizer. E tem imagem dele, inclusive, indo forte para cima do árbitro, né? Ele chegando com o braço em cima da arbitragem e depois botando o dedo na cara de mim. Enfim, uma palhaçada gigante que, sinceramente, não é do nível do técnico Thiago Carpini. Não é do nível do treinador. Até o momento dessa gravação, as coletivas dos técnicos não tinham sido lançadas, então eu não tive a oportunidade de ouvir o que eles disseram. Não sei se ele se retratou, se ele pediu desculpas, mas se não fez, espero que o faça. Depois de uma boa noite de sono, pedir desculpa pelo que aconteceu ao mínimo, porque é uma mancha até na sua carreira, sincero e honestamente. Para resumo do jogo, para além do título do Bahia, que foi merecidíssimo, é importante a gente pontuar algumas coisas. O Vitória, para alguns, fez um bom jogo, mas eu tendo a discordar. O Vitória foi mais na empurrança do que na qualidade. O Vitória foi mais sanguíneo do que tático, do que técnico. O Vitória jogou junto com a torcida e isso era o mínimo. Isso era o mínimo. O Vitória estava em casa para 30 mil torcedores, numa final de campeonato baiano, num clássico, precisando voltar atrás um resultado negativo do jogo de ida. Competir, brigar, disputar, acreditar é o mínimo. E o Vitória fez o mínimo. O Vitória se impôs dentro de casa, o Vitória teve mais volume, mas pouco, ainda pouco, para um time que poderia e deveria fazer mais. Então, como eu falei, o Vitória não criou pelo chão praticamente nada, refém de jogadas aéreas o tempo inteiro, um jogo em que até os seus jogadores contestáveis foram um pouquinho acima da média, mas nem assim rendeu. O Rato, por exemplo, que muitos reclamam, e na minha opinião com razão, porque não vem bem. Se normalmente, na minha opinião, ele tira uma nota 4, acho que o jogo deste domingo talvez tenha sido um 5,5 por aí, porque ele participa da jogada que ele sai na cara do gol, ele aparece para isso, ele cruza para o cabeceio do Mateuzinho, ele dá uma finalização cruzada também, que a bola desvia e quase mata o Marcos Felipe, só que ela pegou mais altura. Ele participou, ele tentou, das poucas chances do primeiro tempo, ele participou de quase metade. Então, alguma criatividade no jogo ele teve, alguma participação efetiva no jogo ele teve, coisa que ele não vinha tendo. O Janderson, para mim, foi um dos destaques. Janderson fez pivôs excelentes, Janderson ajudou ainda um pouco no momento defensivo, participou ali na ponta, 2 cabeceios perigosíssimos que o Marcos Felipe defendeu com muita qualidade, com muita perícia. Então, mesmo num jogo em que as peças mais contestadas conseguem render um pouco além do que vinham rendendo, o Vitória não conseguiu ser criativo, o Vitória não conseguiu se impor tecnicamente. O Vitória se impôs no coração, na raça, na vibração, mas mesmo assim o Bahia mostrou que sabe sofrer. O Bahia mostrou que num jogo em que o deixem acuado, em que o coloquem contra a parede, o Bahia também é capaz de tirar resultados positivos. E isso é uma grande demonstração para o torcedor. É claro que já foi dito várias vezes por várias pessoas, e acho que até pelo próprio técnico Rogério Ceni, no trecho curto que vi dele falando com a TVE, que não foi um bom jogo tecnicamente do Bahia. Isso é notório, isso é evidente. O Bahia teve 90 minutos muito abaixo do que consegue produzir normalmente, principalmente do ponto de vista técnico. Mas o ponto de vista anímico desse jogo para o Bahia eu acho que é uma grande notícia, porque se para muitos em 2024 o Bahia foi em alguns momentos, em momentos importantes, um time apático, nesse ano ele já deu demonstrações de que é um time muito mais viril, que briga muito mais, que disputa muito mais cada jogada, e esse jogo no Barradão contra 30 mil torcedores do principal rival é uma grande demonstração disso. Foi um time que soube disputar o jogo, principalmente no primeiro tempo, soube brigar por cada bola, teve muita rigidez tática no ponto de vista defensivo para conseguir aguentar a pressão que o Vitória estava tentando impor na partida. Então um time que soube se livrar da maioria das tentativas de perigo do Vitória. Então eu acho que para o Bahia, apesar do jogo ruim tecnicamente,
esse ponto de vista anímico fica como positivo, o saldo acaba ficando positivo por causa dessa questão anímica, por causa dessa questão da dedicação. Acho que o saldo da final para o Bahia, desconsiderando o título, é bastante positivo, bastante positivo. E vale destacar, a gente já falou de técnica, de tática, de ânimo e agora tem que falar de psicológico. O Vitória caiu na pilha. O Vitória caiu na pilha. É de se questionar até onde a catimba do Bahia é uma coisa bacana de se fazer, porque a gente está falando de puxar brigas para comer tempo. Mas o Bahia não inventou isso. Não é a primeira vez que isso acontece no futebol e não vai ser a última. Eu não acho o jeito mais elegante de você tentar contornar uma situação de perigo, mas o resultado veio. O resultado veio. E como eu disse, não foi e nem será, não foi a primeira vez e nem será a última que isso vai acontecer no futebol. E sabendo disso, o Vitória deveria ter sido um pouquinho mais maduro. Um pouquinho mais maduro. Como eu falei, aquela primeira confusão no meio-campo, do encontrão de Kaique e Mateuzinho, não merecia a confusão que se criou. Não merecia. E ela aconteceu porque o Vitória comprou essa briga. Se o Bahia fosse para cima, ia brigar sozinho. Se tivesse todo mundo com a cabeça no lugar, o Bahia ia brigar sozinho. E depois de uns 2, 3 cartões do árbitro, todo mundo voltaria para o seu banquinho e a bola voltaria a rolar. Até porque vale dizer que o jogo ficou parado 8 minutos nessa confusão e o Wilton adicionou 5. Vitória perdeu 3 minutos aí. Tudo bem, o Bahia empatou, então de nada adiantariam os 3 minutos. Mas poderia ser que o jogo tivesse acabado 1-0, os 3 minutos talvez tivessem feito falta. Então a catimba do Bahia deu resultado. Não só no título, mas também comer tempo, porque efetivamente comeu 3 minutos. Então o Vitória foi muito imaturo dentro do que toda essa disputa pedia, do ponto de vista psicológico, de se deixar cair na pilha no melhor momento do jogo. Vitória tinha todo o jogo a seu favor e decidiu comprar uma briga que não deveria. E no fim do jogo, teve a provocação? Teve. Kaique provocou. Marcos Felipe também. Mas o Vitória fez a mesma coisa na Fonte Nova no ano passado, no título. A provocação que veio de lá é a mesma provocação que o Vitória fez no ano anterior. E, sinceramente, eu não consigo defender ou entender quem prefere ir para cima, pagar de macho e criar confusão. O Bahia, no ano passado, baixou a cabeça, foi para o vestiário com sua taça de prata e seguiu a vida. O Vitória deveria ter tido a mesma postura. Não vou culpar aqui o Kaique por ter provocado, não vou culpar o Marcos Felipe por ter provocado. Dentro de campo, a provocação que acontece não pode virar o estopim de uma briga gigante, como poderia ter se tornado se o Wilton não tivesse apitado o fim do jogo ali e ainda tivesse tentado dar sequência a alguma partida, porque a confusão só acabou quando o jogo acabou também, né? Então, não vou culpar aqui Kaique nem Marcos Felipe pela provocação, porque também não culpei o Vitória no ano passado e não seria coerente da minha parte. Acho que provocação é do jogo e cabe ao provocado saber perder, porque o Vitória perdeu no campo, perdeu na bola, fez uma partida péssima na Arena Fonte Nova e não conseguiu reverter mesmo sendo superior no Barradão. Então, é isso. Acho que o Vitória perdeu esse título no psicológico e também na falta de criatividade do segundo jogo, mas principalmente na Arena Fonte Nova pela partida péssima que fez, perdendo apenas por 2-0, porque poderia ter sido muito mais. E o Bahia venceu esse título na Fonte Nova, quando fez um jogo muito melhor do que o Vitória, e também na qualidade dos seus jogadores e do seu sistema defensivo, que foram extremamente eficientes e eficazes dentro do Barradão. Conseguiu um resultado com o auxílio de uma catimba aí que vale o questionamento se é uma coisa bacana ou não de se fazer, mas, repito, o resultado veio e para o torcedor é o que importa, mas só aprofundando um pouco o debate. E o fato é, a Bahia é Bahia mais uma vez. 51 vezes Bahia, o segundo maior campeão estadual do Brasil, é o tricolor baiano, e eu já falei pra caramba, então um abraço para todos que estão acompanhando esse vídeo até agora. Já aproveita e compartilha com seu amigo tricolor baiano, com seu amigo rubro-negro também. Compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o seu comentário também. Agradecer a todos vocês aí que voltamos com o canal na última semana e vocês chegaram com força, então
vamos por mais. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.